Oi, pessoal! Estamos aqui nessa live com uma convidada muito especial, que vai ser a Rê, que ela vai contar um pouquinho pra gente de como que funcionou, né, para ela que foi a nossa minha ideia, a nossa primeira pilota aí para o Psico Independente, que foi a primeira pessoa que de fato é, a gente testou esse método, né, de conseguir angariar mais pacientes e conseguir sair da clínica. Esperando a reentrar aqui. Muito bem. É, olá! Olá, deixa eu só virar minha câmera. Agora sim. Ai, pois bem. Ai, que bom que a gente conseguiu remarcar, que a gente conseguiu marcar esse encontro para Pois contar é. toda essa história. Eu fiquei bem feliz, assim, acho que tem muita história, né, para contar de como foi essa questão com o convênio, de como que. Porque acho que apesar de toda a história ser particular, sempre tem vários pontos em comum, né, que são Hum. compartilhados de angústias e receios e medos. Mas eu queria começar conversando com você, Rê. Como é que você está? Para pedir para você se apresentar. Uhum. Bom, antes queria agradecer, né, o espaço. Para mim é um prazer assim compartilhar um pouquinho do que eu passei, da experiência que a gente aí trocou e se encontrou. E porque acho que isso sempre faz muita falta para a gente quando está ou numa transição ou no início. Então, para mim é um prazer, agradeço, né, você, a Ellen. Estou feliz de ter dado certo, né, agora. Sim. E, bom, eu sou Renata, né, sou psicóloga. Eu estou atendendo na clínica exclusivamente faz 2 anos. Uhum. E aí acho que eu posso contar um pouquinho dessa trajetória, né, Fê? Acho que sim, acho que é um bom começo contar de onde que você veio, qual que foi a sua história. Agora tá, ajeitei aqui algumas coisas. Contar como, né, qual que foi a sua história, como que foi essa vida depois de formada. Uhum. É bem difícil, né, essa situação de recém-formada. Eu me graduei no final de 2014 Uhum. e eu já fui para fazer psicologia, né, pensando já em clínica, porque era a imagem que eu tinha de psicólogo, né? E aí na graduação a gente, né, vê quantos outros campos que a gente pode atuar. Mas, nossa, tô tão escuro aqui, né? Ah, eu Mas te vejo. então. Eu te vejo. É, e aí, conheci esses outros campos, mas o interesse pela clínica, assim, continuou. Então, meu Sim. último estágio foi no serviço escola, Uhum. mas eu tinha uma questão que eu imagino, assim, que muitos, né, psicólogos, estudantes de psicologia tenham, da dificuldade de se autorizar para clinicar. Uhum. Sim. E, Acho e que aí, essa é junto. uma questão para todo mundo, né? Porque não parece que quando a gente termina a faculdade, parece que a gente nunca terminou, né? Que sempre tem Uhum, alguma coisa para aprender, alguma coisa para estudar. É muito difícil a gente conseguir chegar e dizer, ah, não, eu tô pronta, né? uhum. Já sei, eu tô sabendo de tudo e é isso, né? E acho que o se autorizar passa muito por aí mesmo, né? Se autorizar para atender, se autorizar para cobrar um valor, se autorizar para várias coisas, né? Nossa, é um processo muito complexo, né?
envolve a gente desconstruir esse monte de ilusão, assim, né? De que precisa já saber e ter ali na mão Sim. todas as intervenções que você, né, vai precisar fazer. E então eu já queria também fazer um mestrado há um tempo, e já durante a graduação, e aí eu emendei, né? Eu fiz estágio num grupo de Uhum, estudos, e aí acabei fazendo mestrado nesse grupo também. Então, fiquei mais uhum, um tempinho na academia, mas uhum. depois desse tempo, assim, eu queria ir para a prática, né? Ir para, né, para o trabalho mesmo, assim. E só que eu continuava com dificuldade de me autorizar. Sei. E então eu prestei concurso, né, público, fiquei estudando, acabei passando na atenção básica, que era dentro do campo da saúde que eu tenho mais afinidade, assim. Aí foi numa Sei. cidade do interior, mudei para lá sozinha, não conhecia ninguém. Foi uma experiência assim riquíssima, mas Uhum, que eu sentia assim como recém-formada, né, que eu me considerava ainda, a minha experiência tinha sido só acadêmica, que faltava assim um suporte maior de contatos com os psicólogos. Era uma cidade que eu não conhecia ninguém, de rede, de estar assim no meio. E aí 40 horas, né, saúde pública, questões imagino assim. que deva ter vindo uma avalanche, né, de Uhum. demandas, de para além da cidade ser nova, de conhecer poucas pessoas, né, eu imagino que normalmente para uma cidade no interior, para ter psicólogo na atenção básica, é bastante disputado, né, não é Uhum. toda a atenção básica que tem, então eu imagino que deva ter muita demanda mesmo. Foi, nossa, bastante, assim. E, Uhum. e a atenção básica a gente precisa conhecer muito, né? Assim, o território, o local, e aí tudo isso foi pesando bastante, né? Eram 40 horas, assim, pesadíssimas. E, e aí eu tomei a decisão, né? De que para mim, naquele momento, não estava fazendo sentido, e tomei a decisão Uhum. de voltar, né, para São Paulo. E até que finalmente, assim, né, tive uma dose de coragem para começar finalmente, né? Nessa época a gente, né, teve conversas, né? Você contou um pouco da sua experiência já na clínica. E aí isso foi me autorizando um pouco mais e eu comecei atendendo por convênio. Sei. E, e aí foi também, assim, uma experiência bem particular, assim, que atender, né, com uma instituição atravessando tem Uhum. características muito próprias, assim. Sei. É, Porque acho que às vezes a gente não pensa o quanto que o convênio também é uma instituição, né? uhum, Também tem, ainda mais se você trabalha num convênio numa clínica, né? Tem outros profissionais, tem uma outra organização, não é só, não é completamente solitário, né? Por mais que uhum. você esteja sozinha ali com um paciente, seja um caso que seja seu, tem toda uma instituição por trás, que tem suas tradições, né, suas durezas, suas potências, enfim. Então foi bem complexo, assim, teve esse acolhimento inicial, né, super importante para mim naquele momento e para muitas pessoas que estão ingressando Uhum, no atendimento clínico. Então, assim, em questões organizacionais, eu precisava me preocupar muito menos, né? Até a questão de estipular um valor, de negociar, né? Isso era menor quantidade, né? A maioria eram pessoas que vinham pelo convênio. uhum, E aí tem uma característica assim, interessante para os dois lados que o convênio permite, que é o acesso, né? Tanto uhum. assim por pessoas que dificilmente iriam começar uma psicoterapia se não fosse, né, pelo convênio, seja pelo dinheiro, seja por uma a dificuldade mesmo. A gente sabe que não é fácil alguém,
né, se dispor a pagar um valor por algo assim que para muitas pessoas é muito etéreo ainda. Então, a gente tem essa Sim. experiência muito bonita. Pode falar, Fê. Acho que tem um ponto do quanto que nem sempre é tão simples a gente conseguir pagar e efetivamente, né, com dinheiro pagar para fazer um processo terapêutico, né, para se colocar nesse nível de prioridade, para colocar as suas angústias, as suas questões nesse nível de prioridade, né? E acho que isso é inclusive até sintoma do quanto que, Uhum. né, quantas vezes tudo é muito mais prioridade do que a saúde mental, né? Do que o seu cuidado, que cuidar das coisas que angustiam. Uhum. É bastante, né? Sabe o quanto que é simbólico o pagamento nesse sentido, mas permite um acesso, assim, um processo bonito das pessoas a partir da experiência que elas tiveram, depois passar a querer investir, né? A pagar, porque o convênio ele tem alguns que têm limites, né, de sessões por ano. Então, são coisas que vão atravessando também o processo e a Sim. relação. E dá para é quase como se fosse um acompanhamento, né? O convênio como uma porta de entrada para conseguir chegar no atendimento particular e conseguir bancar isso, né? Uhum. E aí, para psicólogos também né, acho que comentei um pouco, também é uma via de acesso, assim, porque não faltam, né, assim, pacientes, a demanda é muito alta, pelo É. convênio. Então, e tem uma outra questão, é que como o pagamento o repasse do convênio é baixo, né, a gente Hum. obrigatoriamente tem que atender um número alto de pessoas. Ô, Então, Rê, me fala um pouco de qual número, assim, porque realmente eu não tenho noção. Né, a gente já conversou em outros momentos e você falava do quanto que era exaustivo, né? Em alguns momentos conseguir atender nessa quantidade, mas eu acho que eu nunca te perguntei de números mesmo. Assim, quantas pessoas você atendia de fato? isso dependia bastante, assim, Fê, do quanto que, acho que da dinâmica da instituição que você está, Hum, do quanto que, né, enfim, é suficiente para você receber, mas era é, assim, a partir de 20 pacientes. sei. Então, isso até, né, dependendo da demanda, de que convênio, de que repasse que né, pode ir assim que eu vejo assim numa lógica que não se sustenta por muito tempo, né? Porque É. a gente vai querendo mais, né? A gente vai querendo mais formação, mais aprofundar, né? Mais análise nossa, né? E mais uma coisa que assim que eu sentia muita falta assim de ter períodos de ócio também, né? Para Uhum. decantar tudo isso, para poder, sei lá, assistir mais filmes, ler outras coisas, porque tudo isso faz muito parte também do nosso trabalho, né? Tudo que a gente incorpora, vai subjetivando, vai se tornando instrumento da nossa atuação, né? Então, Eu concordo plenamente com você. E acho que tem a ver, tem também uma questão de escuta mesmo, né? O quanto que a gente consegue estar disponível de uma forma diferente para conseguir ouvir o outro e ouvir o sofrimento do outro, quando a gente está em outro, né? Quando a gente está descansado, quando a gente cuida da nossa saúde mental, quando a gente cuida do nosso tempo, né? Eu sinto, e é engraçado porque as situações são completamente diferentes, mas eu sentia muito isso às vezes no serviço que eu trabalhava, no CAPS, né? Do quanto que às vezes chegava em um período que, sei lá, muito longo de não ter férias, ou às vezes chegava mesmo no final da semana, quando era uma semana muito intensa, e a minha disponibilidade para conseguir estar com o outro, escutar e conseguir absorver e pontuar era muito menor, né? Para de fato conseguir desenvolver um trabalho. Né? a gente precisa de
A, a, Na- a Natália comentou assim, falou, não, não, nem sei, o que que é isso, ócio? É algo que pode ser mágico, né? Ah, E para criar, né? E o trabalho de atender envolve muita criação, assim, né? Não só atender, mas toda a clínica como um todo. A gente precisa de um nada, né? Assim, de ter essa experiência. sim, sim. E acho que você vai colocando de uma forma bem interessante, assim, do quanto que o convênio tem esses dois lados, né? Um lado de dar a mão para conseguir não precisar se preocupar com algumas coisas burocráticas, de conseguir receber um fluxo de pacientes, de conseguir fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo também vem com um custo, né? Hum. Eu tô vendo que tem as pessoas aqui interagindo, e aí não sei, Fê, qual que é a dinâmica, assim, a gente Sim, eu vai acho que a gente pode fazendo. dar uma olhada, falando do quanto que tem a Ellen estava falando do quanto que o ócio tem um impacto positivo, né, na qualidade mesmo do atendimento. A Val falando, ô Jesus, falando do quanto que o convênio tem essa característica, né, de você conseguir atender, mas o quanto que às vezes o retorno financeiro não era tão grande assim, né? Se aprende muito e se aprende com a Uhum. supervisão também, mas nem sempre o retorno financeiro é o que se esperava, né? E acho que foi um pouco desse momento em que a gente começa a conversar sobre a mentoria, né? Uhum. Que nem chamava mentoria na época, porque ainda Foi era um uma parte de aconselhamento. invenção. Foi. Mas eu queria, antes da gente chegar lá, de como que foi essa decisão de sair do convênio? Acho que foi algo assim, um processo meio natural, né? Porque todas essas demandas assim, né, de tempo, de aprofundar, foram fazendo pressão, né, sobre mim, assim. Então, foi muito, assim, um processo longo até, assim, né, envolvendo muita análise, muita conversa, enfim, troca de experiências, porque foi uma nova autorização que eu precisei me dar, né, Sim. de pensar primeiro pensar que era o que eu queria e tinha, né, estava sentindo essa pressão, né, era inegável, Uhum. e de dar um passo a mais, né, ver como um passo a mais, um salto, e encarar aquele fio na barriga que dá quando a gente tira o pé do chão para dar um salto. Sim, eu acho que é muito isso, né? Do quanto que tem uma aposta de que vai dar certo, da gente conseguir acreditar na nossa competência, no nosso Uhum. trabalho, do quanto que isso também responde, né? Mas ao mesmo tempo a gente ainda se pergunta, né, como é que vai ficar, porque tem que se tomar um risco, não tem como, né? Uhum. Nossa, exatamente, assim, isso foi uma das coisas mais difíceis. Eu imagino que para as pessoas que têm essa experiência também, né, do convênio, seja um dos impasses mais difíceis, porque você tem ali uma certa, uma estabilidade, assim, né, mais ou menos pelo fluxo de pacientes que vêm, Uhum. e aí, de repente, você abrir mão disso, né, para apostar em um desconhecido ainda, né, numa situação desconhecida. Mas me ajudou, assim, muito estar sempre numa rede, assim, de colega de profissão, né, compartilhando. Aos poucos eu fui tendo uma clínica particular em paralelo, mas assim, que não daria para eu me manter só dela, mas que foi feita Uhum. por indicação. Durante o convênio. Aham. Uhum.
E aí que veio de indicação, né? A partir da experiência. Então, eu fui percebendo, assim, desde quando eu me autorizei para entrar no convênio e começar, que não tem outro jeito, assim, as pessoas não vão. Eu acho que eu lembro até de você me dizendo isso, Fê, as pessoas não vão, assim, do nada, lembrar que você, X, né, você precisa estar ali na ativa compartilhando, enfim, e não tem outro jeito. Sim. Sim, tem algum movimento que precisa ser feito, né? Porque Uhum. ninguém adivinha. Que, nossa, fulana tá com horários livres e vai fazer um bom acompanhamento aqui. Muito bem. E acho que tem uma coisa que você vai falando do quanto que é quase como se fosse uma ordem de prioridades mesmo, né? Do quanto que, às vezes, num primeiro momento, a prioridade era adquirir experiência, e com o passar do tempo, essa prioridade foi mudando, né? E aí a prioridade de ter mais tempo, de conseguir se manter, de conseguir ter. E acho que o tempo e o dinheiro às vezes andam muito juntos, né? Porque não é só tempo que precisa, por exemplo, para fazer uma formação, por exemplo, para estudar, para viajar, para olhar outras coisas, também precisa ter um aporte financeiro, né? Não é dissociado. A gente vive Uhum. numa sociedade capitalista, não tem como. Né? Falar assim, não, eu vou em troca de amor e eu vou viver o resto da vida. Não é bem assim que funciona. Nossa, e essa questão assim da formação me pegava muito, assim, que era algo que também super idealizada no início, né, na graduação, imaginava aquela formação em psicanálise tradicional e super inacessível que eu imaginava que ia conseguir só com 50 anos. E, e aí, quando eu estava ali na clínica, aquilo, assim, começou a me instigar ainda mais. Uhum. E ser um motivo né, que me impulsionou muito a querer é, poder receber mais pelo meu trabalho para investir nessa formação. E aí eu vi que não era tão inacessível assim. Amiga é muito nerd, né? É muito nerd. Falar, não, gente, eu queria muito poder receber um pouquinho mais para poder fazer uma formação. Esse é o meu sonho. Não só, né, mas algo que pesou bem, que eu sentia também, Sim, né, muita falta. sim, e acho que tem a ver também com uma questão de o quanto que a gente preza pela qualidade do nosso serviço, né? E do quanto que tem uma postura cuidadosa mesmo, né? Não é. E acho que isso passa para muitos de nós, assim, psicólogos, que não é qualquer trabalho. Não é um trabalho mecânico que você vai lá sei lá, das 8 das 8 às 5 e vai embora nos toca, né? É a nossa presença que está ali, mesmo que seja virtual, da forma como seja, passa por nós, né? Então, acho que isso é um ponto bastante importante, né? A Ellen comentando aqui que os profissionais da psicologia querem entregar um trabalho de qualidade e acabam sofrendo todas essas pressões internas. Primeiro se autorizar para Uhum, clinicar e depois com relação à formação. Acho que é uhum. muito verdade, Ellen. Muito verdade, assim, do tanto que é um peso mesmo, né? Foi justamente porque a gente se importa, justamente porque a gente, né, nós somos profissionais cuidadosos, né? Senão seria o contrário, você atenderia 50 pacientes no convênio, e, enfim. E tem também assim a questão de desejo mesmo, de querer mergulhar, né? Quanto mais a gente entra em contato, mais a gente quer ir fundo. E eu acho que foi muito isso que eu senti, assim. Eu senti que, né, com aquela quantidade de pacientes recebendo aquele tanto, com essas instituições atravessando, a minha relação não Uhum. era direta, né, assim, de certo modo. Eu queria aprofundar, né, mergulhar mais. Então, acho que isso tem muita força. Sim. E acho que a gente chega no ponto, depois da tomada de decisão e auto-autorização, né? Que sempre começa por aí, como que foi essa questão das nossas conversas para você, Uhum. né?
Eu sei que para mim foram bem, bem importantes. Mas eu queria ouvir de você. É, é, nem sei, assim, né? Já agradeci mil vezes, né, Fê, o quanto que foi Né? produtivo, assim, no sentido de dar, assim, a confiança, tanto, assim, pela experiência que você compartilhou comigo, quanto de ter essa rede, assim, que a ferramenta, rede no sentido de poder sustentar, né, Uhum. propicia, assim, porque uma preocupação muito grande é não ter aquele fluxo, né, que o convênio vem, e aí, assim, as pessoas saem, né, também é um fluxo da clínica particular, e aí, assim, né, como é que, né, as contas continuam, é, então, assim, saber que eu poderia contar com isso no momento que eu tiver disponibilidade, que eu tivesse, né, e no momento eu tinha, na agenda, para poder receber novas pessoas, é, foi fundamental para sentir que tem um chão ali para pisar Sim, logo depois do salto. sim. Que acho que tem muito essa questão de liberdade, né? De conseguir saber que se precisar, né, tem uma ferramenta que pode te fornecer. E na verdade não é nem fornecer, é conseguir gerar esse encontro, né? Porque tem Uhum. alguém que está precisando do seu trabalho e você está oferecendo esse trabalho e muitas vezes vocês não se encontram, né? Uhum. E a pessoa vai encontrar outra pessoa. E do quanto que essa ferramenta possibilita justamente esse encontro, né? De alguém que está com um horário na agenda e alguém que estava precisando ser atendido. Eu vi muito como uma ponte, né, mesmo, assim, porque até já vou entrando um pouco assim, mas desde Uhum, a questão do site, né, de fazer uhum, algo que seja como você quer se apresentar, o modo que você quer, enfim, apresentar o seu trabalho, né? Então as pessoas virem até você por esse contato, por terem se interessado por algo que você ali, né, com todo cuidado, apresentou, enfim. Então eu achei muito preciso, assim, né, a especificidade das pessoas que vinham, né, entrar em contato, por ter chegado até mim por algo que eu já tinha ali apresentado, né? Elas fizeram uma escolha ali. sim, sim. Acho que vale a pena contar um pouco de como que foi esse processo, né? Porque a gente se conhece desde a faculdade, né? A gente já tem uma história e do quanto que quando a gente conversa sobre de fato a tomada de decisão da saída, né, do convênio, as nossas histórias super se cruzam, né? Foi acho que 2 meses depois de eu ter começado a minha campanha e de eu ter conseguido a estabilidade que eu queria e de todas as coisas, e acho que eu fui uma das grandes incentivadoras de falar, salta, pode pular que tá de boa. Olha, vai na fé que gente procurando terapia tem. Assim, não é o convênio a única porta para conseguir acessar as pessoas, né? Para as pessoas conseguirem te encontrar. Essa porta não é exclusivamente do convênio. E daí do quanto que a gente sentou por algumas vezes, tanto para conversar sobre o site, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? De que, não sei, a maioria de nós psicólogos, a gente gosta de falar, e gosta de escrever, e gosta de dizer, mas tem algumas diferenças importantes quando a gente está recebendo pessoas do que quando a gente está escrevendo artigo ou conversando com, sei lá, apresentando em palestras e etc. E às vezes tem alguns ajustes que a gente não nem pensa mesmo, né? De como que as coisas poderiam funcionar de um outro jeito. E isso aí foi fundamental, assim, né? Para mim também essa avaliação até que você fez,
né, Fê, do site. É uma coisa que eu também não imaginava, assim, nossa, para mim era uma coisa muito também inacessível, para que é um site? E eu descobri que era tão simples, assim, se eu soubesse antes. Sim. E aí você olha com esse olhar que você já tinha, né, da experiência de um site para isso, né, ter a sua cara, lógico, ter tudo, mas alguns pontos específicos que fazem muita diferença, assim, na a tornar assim aquela visita um contato, né? Sim, sim. Acho que a Leomíria está aqui perguntando, e acho que é um assunto que já é o próximo da conversa mesmo, de se você sentiu dificuldade em fazer a campanha do Google Ads, como é que foi? Uhum. Bom, foi algo assim muito novo para mim, né? Eu, com tecnologia, eu não sou das pessoas mais inteiradas, então a ajuda, assim, né? A assessoria da Fernanda, da Ellen fizeram toda a diferença. E que me apresentaram, né? E o funcionamento, fizeram funcionar. E assim, é uma experiência tão nova que a gente não sabe muito bem também como coisas básicas, assim, primeiro contato, o que que você faz, né? Como é que você. E Uhum. aí tudo isso a gente pôde conversar, isso foi também me tranquilizando. E me tranquilizando Sim. assim, a ponto de eu me permitir ter aquela experiência e a partir disso fazer criar o meu jeito, assim. Sim. Acho que tem um ponto que vale a pena contar, do quanto que o que aconteceu foi da gente conversando, e aí a gente teve quase praticamente três momentos, né? Um momento para conseguir falar do site e de alguns ajustes, de algumas coisas, como é que poderia melhorar, porque a Rê já tinha um site, né, Rê? Você já tinha lá montado as coisas e feito por si própria, né? Hoje em dia tem vários aplicativos que ajudam muito Uhum. nisso, né, Nossa, e gente, demais. facilitam a vida, é bastante intuitivo, então é bem possível. Mas do quanto que tinha alguns ajustes ali para ser feito. Num segundo momento, para explicar como é que funcionava a ferramenta do Google Ads, né? Porque a primeira vez que você entra, é um monte de informação, gráfico, é, um monte de coisa para todo que é lado, uma coluna que tem 200 mil opções. E do quanto que tanto eu quanto a Ellen a gente sentou para poder configurar a campanha pela primeira vez, né? Porque não tinha nenhuma campanha antes disso. Então, Uhum. configurando todo o passo a passo, né? Das palavras-chave, as palavras negativas, qual era o público-alvo, qual era o serviço, o que queria atender, como, quando. Então, tudo isso a gente foi fazendo aos pouquinhos até chegar em como é que faz para receber, né? Porque, e acho que vale muito a pena você contar como é que é quando a campanha do Google Ads está ativa, Uhum. porque de fato é um outro momento, né? Tem todo um momento na preparação e quando a campanha começa, não é uma semana qualquer. Uhum. É uma semana bem agitada. É, as pessoas conseguem entrar em contato ali, né, pelo Google, né, diretamente ligando, ou enviando mensagem, ou pelo site, né, e-mail, enfim. Então, de várias formas, assim. E aí, acho que você tem que estar, assim, organizado para isso, né, para receber esse fluxo, assim, de contatos, e também estar muito ciente do que você se autoriza a acolher, né, enfim, de queixas, enfim. E ter também uma rede, assim, para fazer possíveis encaminhamentos, ou conseguir, né, ali, saber né, do que você vai dar conta naquele momento. Uhum. Que acho que tem essa característica mesmo, né? Você recebe um fluxo de pacientes muito intenso, né? E é claro que tem alguns que vão ficar e que vão ser pacientes, e tem alguns que às vezes não é necessariamente o que você atende, né? Uhum. Ou não é necessário, não é exatamente um valor que você consiga atender naquele momento, e aí faz todo sentido ter uma rede, né, para poder encaminhar, para poder falar, olha, sei lá, é uma criança, eu não atendo criança, como que a gente faz, enfim. E sabe uma pergunta
que eu queria perguntar para você, e aí a gente já vai para a pergunta da Val, que é, você acreditou na gente quando a gente falou? Porque eu descobri depois que a Ellen não acreditou em mim. que, eu falei, que eu falei assim, olha, você se prepara, você, entendeu? Se reserva a sua semana, porque vai vir muita gente falar com você já fique sabendo. E aí depois eu vim descobrir que a Ellen, assim, deu uma desconsiderada e falou, ah, tá bom, Fernanda, ok, já sei, já sou grandinha. Mas é uma situação que a gente não imagina, né? É muito atípico, né? Porque a gente fica, né? Como assim, de repente, um monte de gente de vários lugares, né? Assim, Me entrando em... acharam. E eu tive, né? Ainda o endosso da Ellen, né? Que ela tinha feito. Então, eu falei, bom, são duas experiências. Tanto é que eu já fiquei super, assim, de... É, aí ela comentando. É, A minhas Ellen não levou a memórias. sério. Não levou. E aí eu, assim, né, eu conheço meu ritmo, assim, e aí tanto é que eu dava umas pausas, assim, né? Até Uhum. que você dê uma olhada nisso, né? Que me orientou, assim. Mas eu achei isso muito legal também, a possibilidade de você, que é muito importante, né? Você respeitar o seu tempo de digerir as coisas, enfim, de se organizar ali para, de novo, estar disponível. Sim, Então, eu fui meio que fazendo esse jogo também, que eu percebi que é assim que eu funciono, então. sim, e acho que tem isso, assim, do quanto que o Google Ads ele te possibilita você conseguir iniciar e pausar uma campanha, inclusive de acordo com o fluxo, né? Porque os pacientes, mesmo do particular, eles têm um fluxo, né? Às vezes a pessoa veio por uma questão mais pontual e não vai querer aprofundar nenhuma outra questão. Às vezes a pessoa veio por curiosidade para conhecer como é que era e talvez não formule realmente uma questão de análise ou alguma coisa assim. Então, tem um fluxo e poder ter a oportunidade, quase como se fechasse e abrisse a cancela, né, de fluxo de água, assim, claro, agora acho que já deu uma esvaziada, posso encher um pouco mais, agora não, agora eu vou viajar, vou entrar de férias, é melhor que não venha, depois das minhas férias eu faço uma nova campanha, é possível planejar de outras formas, né? Nossa, quando eu Acho que a gente descobri podia. isso, foi. Pode falar, Rê. Não, foi assim. Ai, foi libertador, né? Assim, me deu uma apaziguada importante, assim, para saber o que vem, mas também saber que dá para, né, ir manejando. Sim, quase que numa dosagem mesmo, né? De agora um pouquinho, agora melhor não, em qual momento que eu tô. Eu voltei um pouquinho aqui nas perguntas. Cheguei na pergunta da Val perguntando de quanto tempo depois que você colocou a campanha no ar que você começou a receber os contatos. Nossa, Val, é questão de, acho que 1 hora, assim. É bem pouquinho tempo mesmo. Sim. Mas acho que aqui é importante uma observação, porque a campanha da Renata, ela foi quase que o final das nossas campanhas, né? Então, eu tinha feito a campanha em 2018, eu retomei a campanha em 2020, a Ellen começou um mês depois com a campanha dela, e quando a gente já tinha fechado, a gente fez essas orientações com a Renata, e a gente colocou no perfil da Renata todas as nossas informações pré-setadas. É claro que com alguns ajustes, né, porque tinham algumas coisas que não faziam sentido, enfim, mas grande parte das informações, então toda a nossa lista negativa, todas as palavras-chave que a gente teve mais resultado e etc. Então é quase como se a Renata tivesse pegado um atalho. Uhum. Nossa, foi essa sensação que eu tive mesmo, assim. Isso me deu muita segurança também, né? De percorrer um caminho que, né, vocês tinham percorrido e desenvolver experiência com isso, né? Assim, e Uhum. aí, gentilmente, me transmitiram, assim, isso. E aí, acho que cada pessoa também vai fazendo o seu.
o seu manejo ali. Sim, porque acho que tem um tanto de desenvolver um manejo que esteja porque é um pouco diferente, né? Quando você tem um fluxo de paciente, sei lá, quando você recebe 30 ligações em um dia, não dá para ter o mesmo fluxo de quando você recebe indicações de pessoas que, enfim, são de algum conhecido. É um manejo um pouco diferente, né? Uhum. Até para conseguir dar conta mesmo do fluxo que vem. E acho que é muito isso. Você vai desenvolvendo um jeito particular. E acho que o que a gente foi tentando, eu e a Ellen, fazer nesse caminho era de quase apontando, assim, falar, olha, aqui não dá pé, aqui precisa Uhum. planejar, aqui precisa procurar um contador, né? Vários pontos dessa caminhada, né? Nossa, nada como assim você ter, poder ter contato com uma narrativa assim de um caminho andado, né? E a partir daí ir fazendo o seu, mas com algo ali que ajuda, né? A tomar essa coragem, assim. Quando a gente já vai um pouco mais precavida, a gente consegue, inclusive, inventar mais, né? Você não precisa ficar caindo nos mesmos erros. Eu vou tentar uma coisa diferente Uhum. aqui, arriscar um pouco mais ali, como que eu vou fazer? Vou continuar lendo aqui um pouco dos comentários que a gente perdeu. A Leomíria falando que eu compartilho dessa fala da Renata, dos clientes te acharem pelo seu perfil, te dando essa autonomia, valorizando o perfil do profissional. É curioso isso, porque eu acho que às vezes no Google vem pessoas de todos os tipos, né? E do quanto que. Não sei como foi para você, Rê, mas para mim, eu tenho a sensação de que as pessoas passaram a valorizar o tipo de profissional que eu sou quando eu passei a valorizar o, a profissional que eu sou, sabe? Uhum. Parece meio piegas, mas é muito verdade. Eu achei, nossa, isso ficou muito claro para mim, assim, quando eu decidi ficar só na clínica, na minha clínica particular, assim, é como se, né, de certo modo, eu me olhei com outros olhos, né, e as pessoas que eu já tinha contato, que eu convivia, também me olharam, né, eu passei a receber mais indicações, assim. Então é uma coisa assim meio sei lá, como se transmitisse, né? O quanto que você se, né? O quanto que você se autoriza, o quanto que você, né, banca ali aquela posição. Sim, e é muito curioso, aconteceu comigo há pouquíssimo tempo atrás, do quanto que, por exemplo, teve uma pessoa que eu atendi no começo né, lá em junho, e foi uma pessoa que não deu continuidade por conta do valor e etc. E que passou um tempo e entrou em contato comigo de novo e falou, não, eu acho que vale. Eu acho que é, eu acho que é importante, eu acho que eu estou disposta a pagar esse valor, porque de fato eu preciso cuidar disso, né? E é muito interessante, porque eu acho que talvez em outros momentos eu teria falado, não, então quanto você pode pagar? R$ 40, R$ 50? Então tudo bem, né? E acho que essa foi uma das primeiras vezes que eu falei, olha, não, acho que esse é o valor e, sim, né, fica para uma outra oportunidade quando a gente puder retomar. E é muito curioso do quanto que isso, inclusive, entra no manejo, mas que eu não estava pronta para fazer esse manejo ainda, né? E do quanto que dessa vez eu tava. E acho que muito pela segurança do Google Ads, assim, falou, bom, tudo bem, se essa pessoa não ficar, não tem problema, né? Eu tenho como ter um fluxo de paciente. É, É, é uma é, maneira da gente ser, ser encontrado, ser visto, né? Nosso trabalho por um número maior de pessoas, né? Porque é isso, assim, né? A demanda vem aumentando. E aí, né, às vezes ali no contato que você tem, você não tem essa dimensão,
né, do quanto que né, o seu trabalho, que vocês, né, que você consegue transmitir do seu trabalho, enfim, pode ser, né, é valorizado, enfim, tem alguém que busca isso. Sim, sim. A Renata não, a Natália fez mais uma pergunta aqui que eu acho boa, do quanto que nesse primeiro contato se já é possível filtrar quem precisa ser encaminhado ou normalmente você agenda um momento inicial. Acho que você pode contar e eu posso contar também como é que eu faço. Uhum. Durante a campanha, e por orientação também, né, da Fernanda e da Ellen, foi algo mais específico, assim, esse primeiro contato, pelo número de pessoas, né? Então, porque geralmente eu estava, por ser online, né, eu estava disposta a atender apenas adultos, né? Então, tinha esse critério que já era fator, assim, de encaminhamento. E aí tem, né, tinha a possibilidade já de conversar se a pessoa tinha pensado no valor, e aí perceber que poderia ser algo negociável, fazer a primeira sessão ou fazer algumas sessões, e, enfim. Então, acho que teve muito esse contato inicial por telefone, uma conversa, para até assim, muitas pessoas queriam entender como é que funciona, né? Nunca tiveram contato com psicoterapia. Então, era até gostoso, assim, fazer essa conversa, assim, para ver se era aquilo mesmo antes de marcar a primeira sessão. Sim, sim. Acho que às vezes é bastante curioso, assim, acho que no como você pegou a ferramenta muito mais refinada, acho que você não pegou tantos contatos de adolescentes ou de pessoas que eram muito fora do que estava procurando. Mas o do quanto que até chegar nesse momento a gente recebeu muitos, quase como se fossem cartas, assim, né, contando e declarando né, o que estava acontecendo, onde que dói, quais que eram as preocupações, mas era muito mais para contar e compartilhar do que, de fato, procurando um serviço. E do quanto que a gente foi fazendo esses refinamentos justamente para conseguir identificar isso. Porque se você recebe um número muito grande de pessoas e não consegue entender o que é que a pessoa está procurando, acaba ficando patinando, né? De, vai para um lado, vai para o outro. Vou dar mais uma olhada aqui, porque as pessoas estão falando do quanto que é importante dar o valor para si mesmo, para os pacientes poderem te valorizar. A Val está perguntando aqui se você cobra a primeira sessão. Como que é isso? Se depende. Não. Ai, depende, assim. O período da campanha, como eu já fazia essa conversa inicial por telefone, é, a- eu percebi, assim, muito das pessoas que era importante já ter isso claro, né? Então, a gente combinava ali na conversa. Então, geralmente era cobrada, sim. Ou então é cobrado se a pessoa continuasse, né, dentro do processo, né, junto com as outras sessões. Varia muito, né, assim, da negociação com aquele paciente. Sim, sim. E acho que tem uma pergunta que eu imagino que muitas pessoas estejam se perguntando, e às vezes a gente recebe, de qual que foi a média do investimento para conseguir colocar um retorno. Se você não quiser falar os números exatos, mas uma faixa e quanto tempo foi para conseguir recuperar o dinheiro que você investiu. Como o meu caso, assim, foi mais para complementar algo que aconteceram duas coisas juntas, assim. Teve a campanha que me deu essa segurança e que eu fiz investimento, que teve retorno, e o processo de eu me autorizar também vieram indicações. Então, eu não precisei nesse momento, assim, primeiro momento, contar tanto com a campanha, mas contei. Então, eu fiz, com site, tudo assim, menos de R$ 2.000 foi o investimento. Eu acho que uns
Ai, não lembro, assim, mas pouquíssimo tempo, assim, pouquíssimos meses já, né, já cobriu. Então, Uhum. Acho que é bastante interessante. Acho que tem a ver também com o ponto do quanto que, quando a gente se autoriza a cobrar uma sessão que é o valor médio, né, do CRP, nem é um valor absurdo, não é R$ 500 a sessão de que a gente está falando, mas do valor, né, do quanto que já se tem uma caminhada, já se tem um mestrado, se tem uma graduação, se tem uma formação, etc. E do quanto que isso gera um retorno muito mais rápido, né? Até porque você não precisa ter uma agenda com 30 pacientes, né, esturricada, para poder ter um retorno financeiro para poder viver, né? uhum, E acho que isso faz muita diferença, assim. sim, você tem mais essa liberdade também, né, de poder, poder, assim, o quanto que você vai reservar, né, se for fazer um atendimento social, ter a possibilidade de fazer atendimento social, que, né, você precisa ter também pessoas que paguem um valor que vá, né, te permitir atender por um valor social. Então, Sim, sim. Acho que te, diga. acho que liberdade é a palavra, assim. E era o que eu estava tanto buscando, assim, quando eu fiz essa aposta. Eu gosto muito dessa ideia do quanto que é possível ter no consultório particular pessoas que têm melhores condições e que têm condições de pagar mais, e pessoas que às vezes têm condições não tão boas, assim, e que ainda assim conseguem ter acesso, né? E do quanto que isso não me prejudica e não faz com Uhum. que eu tenha que aumentar a minha carga de trabalho e aumentar o meu estresse para conseguir dar conta do número de pacientes ou do número das coisas que estão acontecendo, né? E uma pergunta que, na verdade, acabou ficando para trás, mas eu acho que vale a pena, é do quanto que você achou que foi fácil, né? E acho que as orientações tiveram muito a ver com isso, conseguir mexer na campanha do Google Ads depois, né? Depois porque acho que teve um momento que a gente sentou muito junto, né? E falou, ó, clica aqui, clica ali, vai aqui, vai ali, isso aqui é isso aqui é aquilo. Mas e depois, né? Como é que foi mexer na campanha? Se chegou a mexer de novo, se não, deixou ela paradinha lá? Acho que a partir desse primeiro momento, assim, que a gente é apresentada e entende meio que o geralzão, depois, até por curiosidade mesmo, para, né, ir fuçando. Aí eu fui fuçando lá e aí fui aprendendo também, né? Então, acho que agora, hoje, eu já tenho uma certa, né, autonomia, assim, entendi o modo geral, assim, de se mexer ali, pelo menos no que eu preciso. Que é o mais importante, né? Não, É, é. não, não se pretende fazer. É curioso isso, né? Do quanto que às vezes algumas pessoas que a gente anda falando muito de Google Ads, né, e fala assim, ah, não, mas então você faz para mim que eu tenho uma loja que faz sobrancelha e eu não faço a menor ideia de como funciona as pessoas que fazem sobrancelha. Eu sei para psicologia que é o que eu preciso, né? Que é Uhum. como funciona. E aí, assim, eu entendo o mínimo, né? Se quiser saber o mínimo, eu posso te ajudar. Mas eu consigo ajudar mesmo quem é da área, né? Que é o caminho que a gente fez, que é a Uhum. lista que a gente construiu, que são todos esses refinamentos foi específico para quem está procurando terapia, não para quem está procurando a sobrancelha feita, né? Ou, enfim. E uma coisa muito interessante, assim, é que foi feito, não daria para isso ser assim automatizado, assim, não daria para ser né, um padrão, assim, é muito. Eu lembro que vocês me perguntaram muitas coisas, assim, né, antes, é muito sobre medida, para vir, para Sim. realmente o que você investe se
se reverter, né, num contato mesmo do que você pode oferecer, está oferecendo. Sim, sim. Acho que a gente foi falando bastante dos benefícios e de como que funcionou, e o que a gente fez, etc. E a gente está chegando um pouco para o final da live. Mas eu queria saber se teve algum incômodo, alguma dificuldade que foi maior, alguma coisa que você fala, putz, isso aqui, não sei. Acho que o início foi mais, né, é uma coisa muito, né, para mim era muito nova, acho que, né, para muitas pessoas, então assustou um pouco, e então dá esse frio na barriga, mas acho que o incômodo é mais esse frio na barriga mesmo, assim. E, É, e aí, aí, a partir disso, vem muitas primeiras experiências, né? Primeiros contatos dessa forma, enfim. Mas que foi valiosíssimo, assim, né, passar. Então, né, pensando aqui, fora isso, acho que não consigo pensar, assim, em outro incômodo. é curioso, assim, do quanto que eu lembro quando eu fiz a primeira campanha agora desse ano, a de 2018, enfim, estava só patinando e recebendo. Eu recebia as pessoas que queriam fazer a sobrancelha, né, elas me achavam, enfim. Mas do quanto que dessa vez em 2020 era muito curioso do quanto que cada contato era um susto e um alívio ao mesmo tempo. Ai meu Deus, É tem bem alguém em assim mesmo. contato comigo agora. O que eu vou fazer aqui? Jesus amado. E é muita novidade mesmo, né? E é Uhum. muito. E é curioso porque é uma coisa que é o que a gente está buscando, que as pessoas encontrem, mas não deixa de ser surpreendente, né? Quando as pessoas de fato encontram, você fala, meu Deus, as pessoas estão me encontrando, o que está acontecendo? Não era assim. E é super interessante, assim, ser pessoas que estão morando em qualquer região, né? Pode estar morando em qualquer região do mundo, assim, né? Então, aí, fuso Sim, horário também fazer a conta ali. sim. Não, e às vezes mesmo no Brasil, de atender pessoas que estão, sei lá, em Manaus, em outro, outro contexto, assim. Para mim tem sido muito rico também por conta disso, né? E acho que isso o atendimento online Uhum. oferece, né? Do quanto que você tem contato com uma realidade completamente diferente. Apesar de algumas angústias serem um tanto parecidas, a realidade é completamente diferente, né? Uhum. É bem rico mesmo. Acho que a gente vai chegando ao final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma colocação, dúvida, e eu vou aproveitar para dar alguns recadinhos. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai ter o workshop independentes. Por favor, quem quiser participar, a gente vai falar um pouco mais de como foi esse processo, de quais são as coisas importantes para conseguir dar esse passo. Participem, se inscrevam no site, porque vai ser um evento fechado. Então, só vai receber o link quem tiver se inscrito. Então, vai ser importante, especialmente porque a gente tem um número restrito na sala, né, do Meet. Então, né, tem uma questão de inscrição mesmo. Então, se inscrevam se vocês têm interesse em dar esse passo mesmo, de aprofundar, entender um pouco mais. E acho que a gente vai chegando ao final. Queria agradecer muito a Renata. Acho que foi muito rico e bem importante compartilhar essa trajetória. Agradeço também. É sempre um prazer, assim, poder compartilhar coisas que talvez a gente faria diferença a gente ter ouvido, né, antes, atrás. Então, obrigada pelo espaço. Sim, sim, esse é um dos motivos que a gente decidiu compartilhar, né? Exatamente porque a gente percebe do quanto que às vezes tem profissionais muito qualificados e Uhum. que nem sempre conseguem dar esse passo a mais.
E uma Pois bem, coisa. gente, Uhum. diga, você tem Não, 20 só. segundos, vai, Rê. Ai, ai, ai. Não consigo sob pressão. Não, que a clínica, assim, é isso mesmo, né, gente? Assim, é muito investimento inicial de todos os sentidos, mas ela pode, né, durar muito e se